noite, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. A gente tem muito o que falar hoje, muito o que aprender, muito o que discutir. Hoje a gente vai ter uma live especialíssima, a gente vai estar iniciando o ciclo de lives da FAB. E a gente conta com uma convidada querida, super bem recomendada por uma grande amiga, que é a Fabiana Brandão. E essa pessoa vai chegar para nos falar, nos brindar com seu conhecimento e com uma fala engajada, que é a Gilmara. Vou convidar aqui a Gilmara. E vamos chamando o pessoal, vamos colocando aí no zap, convida as pessoas para poder assistir, porque vale a pena, vai ser uma grande live, sem dúvida nenhuma. Enquanto eu estou convidando a Gil. Bem, a FAV está retomando hoje, né, nosso ciclo de lives. As lives sempre acontecem dia de quinta à noite, é uma live por mês. E para a gente é sempre importante trazer temas que nos façam pensar, que nos façam aprender, que nos mobilizem mesmo, para que a gente possa rever nosso lugar no mundo, rever a forma como a gente tem lidado com as coisas. Deixa eu convidar a nossa expoente da noite, convidar ela aqui. Eu espero que hoje a nossa internet não dê problemas, porque a gente está acreditando que vai dar tudo certo. A gente vai torcer para que tudo transcorra da melhor forma possível. Estou convidando aqui a Gil. A Gil entrando aqui comigo. Uau! Que linda! Oi, Maíra. Oi, meu bem. Mais bonita assim do que pela foto, viu? Ah, Já obrigada. chega chegando. Já Obrigada. chega chegando. Obrigada, tão generosa. Pois é, a Tudo gente está bem? aqui para isso. Tudo bem, a gente está aqui aguardando as pessoas chegarem, né? A gente acha importante assim, manter essa coisa de começar no horário, para que as pessoas vão se organizando, né? A gente tem um hábito no Brasil de sempre demorar um pouquinho, né? Mas assim, Sim. eu acho que é importante a gente ir nos habituando mais a começar as coisas mais ou menos no horário. Sim. Gil, assim, para mim, eu tô cheia de intimidade, te chamando de Gil, né? Cheia de intimidade. Fique tranquilo, Pois é, não se preocupe. Pois é, cheia de intimidade. Gil é uma pessoa que eu fui olhar um pouco, né? As coisas que Gil já fez, ela tem uma experiência muito preciosa, que eu acho que vai nos enriquecer muito com a fala, porque não é uma fala de alguém apenas que escreve ou que pensa, mas é uma fala de alguém que está no dia a dia, nas comunidades, né? Assistente social, ou insistente social, como eu falo das minhas colegas, porque não é fácil. Não é uma Persistente. insistente e persistente também, né? Porque Pois não é. é fácil. Não é fácil. A gente vive num país de desigualdades variadas. Você sabe muito mais do que eu sobre isso, vai falar muito mais do que eu sobre isso. Eu vou iniciar falando um pouquinho da fábrica, enquanto as pessoas vão chegando, tá? Falar um pouquinho, rapidinho, sempre falo um pouquinho da fábrica. A FAV é a Associação Arte à Vida, ela foi criada, nós vamos fazer 16 anos de criada, a gente foi criado em 2007, né? E a partir da história de vida da minha filhinha, a minha primeira filhinha, que veio a falecer de câncer, e nós já fazíamos trabalhos sociais há muito tempo no subúrbio ferroviário de Salvador, nós somos originários de Piripiri, né? Tipo Araqueto, que veio de Piripiri, a gente também veio de Piripiri, mas assim, o lidar com alguém doente, o lidar com o sofrimento trazido pelo câncer, né? O observar dificuldades para você conseguir acesso às fórmulas infantis especiais, a dificuldade de você conseguir um leito para uma criança com um quadro oncológico, ou para um adulto num quadro oncológico na Bahia é muito grande. A gente tem poucos especialistas e poucos leitos. E por ser servidora pública, eu tinha um plano de saúde, mas mesmo assim foi muito difícil, né? E assim foi muito sofrido também. Então, quando a minha filha falece, a gente busca companheiros, né, de ideias similares, que trabalhavam com projetos sociais, a gente resolveu criar a FAB. E a FAB ela foi crescendo com o passar do tempo. A gente, além de trabalhar com crianças, adolescentes e adultos, a gente também trabalha com, hoje, né, pessoas em situação de rua, com prevenção do suicídio,
que é uma pauta que não deve só ser vista no Setembro Amarelo, né? Não deve, porque as pessoas se angustiam e morrem todos os dias. Semana passada mesmo a gente recebeu uma notícia que deixou a gente bem preocupado. Foram 3 suicídios em Salvador no sábado passado. Então, assim, é um número cada vez mais expressivo que a gente tem que prestar atenção. Então, a FAB se preocupa com promoção dos direitos humanos, se preocupa com prevenção do suicídio, se preocupa com a questão de educação para a cidadania dentro da metodologia de Paulo Freire, que eu acho que é muito similar, né, à discussão que a gente tem enquanto classe popular, né, Gil, eu acredito. Bem, a gente é isso. Esse é o papel da FAB, a gente está aqui trazendo pessoas como o Gil para poder nos encantar e nos abrir o leque também de informações. Bem, a nossa temática de hoje, iniciando já, é a nossa luta é todo dia, somos mulheres e não mercadoria. E esse tema ele não surge à toa, né? Estamos num mês que é considerado um mês de luta da mulher. Não é um mês de comemoração para dar florzinha, né? Mas é um mês que a gente reconhece como um mês de luta. E não é à toa que ontem a gente teve encontro em Brasília, esse mês a gente teve várias denúncias em relação ao movimento machista, que cada vez mais vem se estruturando no Brasil. A gente traz essa temática com uma pessoa super, hiper, mega capacitada para falar dela, que é a Gilmara Silva de Oliveira. Gil é assistente social, mestre em serviço social pela UFBA, atua como pesquisadora, escritora e consultora educacional em diversidade de gêneros, com ênfase em direitos humanos, de pessoas transexuais, travestis e não binários. Então, Gil tem muito para falar para a gente. Quem quiser aí contratar os serviços de Gil nas suas ONGs, para pensar melhor os seus projetos, é só entrar em contato com a Gil. E é isso, a gente vai agora começar, Gil. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência e depois a gente vai trazendo, né, como um bate-papo, o que a gente tem observado em relação a essa questão das mulheres estarem constantemente na luta e não serem mercadorias. E quando eu falo de mulher, eu não falo só naquele ser biologicamente reconhecido pela sociedade como mulher, mas também nas transfemininas, né? E que com a condição de ser mulher delas termina também deixando-as mais vulneráveis. Então, com a palavra, Gil. Maíra, obrigada, viu? Obrigada aí pelo convite. Quero fazer esse agradecimento, né? Muito especial, em nome aí de Fabiana, né? De Fabiana Brandão, que foi essa pessoa que me oportunizou esse encontro com você, né? Esse encontro com a FAB. Eu não conhecia, né? A instituição. Para mim está sendo uma oportunidade de ampliar também, né, essa rede, né, de contatos, de apoio, de solidariedade entre mulheres, né, essa oportunidade mesmo de abrir mais essa ciranda, né, essa roda que já é uma roda que vem crescendo, né, na medida em que eu vou conhecendo mulheres que têm mesmo, né, esse propósito da luta e da luta, pensando a importância mesmo de romper, né, com os processos históricos, né, de desigualdades sociais, étnico-raciais e de gêneros que nós, né, vivenciamos. Né? Enquanto mulheres, nós sabemos quais são as dores e as delícias de ser mulher. Né? E ser mulher, pensar também, inclusive, a própria diversidade dessa nossa existência do ser mulher, né? Porque a gente, para falar, para falar desse tema, né, enquanto mulher, pensar essa mulher, mulheres, no plural, porque nós somos diversas, né? E temos, a partir das nossas especificidades de experiências, uma gama de questões aí que, em alguma medida, né, que vai afetar umas e outras, né, de formas semelhantes, mas também de formas diferentes, né, a depender do nosso lugar, a depender da nossa orientação sexual, da nossa identidade de gênero, né, a depender da cor da nossa pele, a depender de onde a gente vem, a depender da nossa formação, né, do processo mesmo de construção do que é ser mulher, né? E aí, falar, né, assim, que é um tema extremamente importante, né, porque eu queria pensar, assim, esse tema
uma perspectiva bem ampla, né? E pensar também a partir de pressupostos históricos, ideológicos, né, culturais, do que se construiu na sociedade brasileira, né, sobre o que é ser mulher. Então, e aí, né, falando um pouco sobre mim, como você perguntou antes, falar um pouco sobre mim, é falar dessa mulher que carrega uma trajetória, né, de luta e que tenho como referência mulheres, né, muito aguerridas, né, mulheres assim altivas, né, mulheres que mesmo diante de tantos processos de desigualdades, né, que as atravessam, pensando aí a nossa árvore genealógica, né, essa árvore da nossa família, mesmo frente a tantas não oportunidades, né, a não acessos, são mulheres, né, que eu referencio primeiro, porque são minhas primeiras inspirações, que são as mulheres da minha casa, né? Então, para falar de mim, eu tenho que falar da minha mãe, né? Eu tenho que falar de Maria Jucirlei de Souza Silva, né? De Donadinha, que durante muito tempo, né? Vivenciou a realidade de ser empregada doméstica, né? De ter que passar, inclusive, por processos de adoecimento, né? Justamente porque a gente vive, na atualidade, ainda aquela lógica, né, da Casa Grande Senzala, do quarto da mucama, né, que hoje é o quarto da empregada, e pelas diversas realidades, né, de ter vivenciado experiências enquanto empregada doméstica, né? A minha mãe, naquele processo todo, ela pouco dormia, ela pouco descansava, né? E acabou, inclusive, adoecendo, né? Adoecendo também, né? Durante os seus anos de trabalho enquanto empregada doméstica, né? E hoje eu posso referenciá-la assim como uma inspiração, porque minha mãe, apesar dessa trajetória marcada, né? Por muito trabalho e trabalho pesado, né? Onde ela, inclusive, por muito tempo acabou negligenciando o seu próprio direito, né? De alguma forma, de maternar, né? Todos os seus filhos, inclusive eu, que eu não fui criada com ela, né? Fui criada com a minha avó. E hoje ela tem, né, o seu próprio, vamos dizer, seu próprio negócio, né? Tem sua mercearia no interior da Bahia, né? Que é de onde eu venho de Ubaitaba, né? E onde minha mãe ainda reside, com minha família, meus irmãos, minhas primas, minhas tias, tios, minhas avós, né? Materna e paterna. Não tem como falar de Gilmara sem referenciar, né? Minha mãe primeiro, foi quem me pariu, foi quem sangrou, foi quem rasgou para me, né? Me trazer ao mundo e que eu tenho, né, essa referência também de luta e de resistência, e referenciar minha avó paterna, né, Dona Val, que foi a mulher que me criou, que cuidou de mim, né, da minha infância até uma parte muito significativa da minha adolescência. Uma mulher que cuidou de todos os seus filhos e filhas e netos, né, lavando de ganho, trabalhando na roça, vendendo na feira, né? Vendendo lá seus salgados, seu geladinho na feira, né? E que sempre garantiu a mim, ao meu irmão, aos meus tios, né? O direito a estudar, mesmo sendo ela negligenciada desse direito, porque o trabalho tinha que ser a prioridade. E a questão do trabalho não deixou de ser a prioridade, né? Para nós. Não deixa de ser uma prioridade para mim. Mas eu tive a oportunidade de estudar e foi garantido por uma mulher que só veio adentrar uma escola depois dos seus 50 anos de idade. Então, falar, né, falar de mim é falar dessa mulher que me antecede, que é uma ancestral viva, que eu tenho a oportunidade, né, de tê-la ainda em vida e poder sentar e aprender com ela. É falar das minhas tias, né, mulheres também, as realidades difíceis, né, vivenciando também todo o processo de desigualdade social, racial e de gêneros, né, que é estrutural no Brasil, né, e que vai impactar muito mais algumas mulheres do que outras, também são essas referências, né? Então eu tenho que falar de mim pensando nessas mulheres, né, nas minhas primas que são aguerridas também, trabalhadoras, né? Mulheres que vão ali, ó, vendendo seu picolé, vendendo seu geladinho, vendendo seu sorvete,
né? Carregando a criança ali, ó, sempre ao lado, fazendo o seu corre, carregando o seu filho, né? Porque não tem quem deixar, certo? Então, falar de mim é falar primeiro desses lugares. Porque esses Uhum. lugares, para mim, também representam é, é, toda uma inspiração para que eu pudesse, né, me tornar quem eu me tornei hoje, porque é isso, né? São vários incentivos e oportunidades que elas não tiveram, mas que eu tive. E a mulher que eu me tornei hoje, eu posso dizer que é uma mulher que está aqui honrando as minhas, né? Honrando essas mulheres que me antecedem, né? Honrando. E viva Maria Filipa, né? Exatamente. Viva Maria Filipa, e viva Zeferina, e viva Luísa Maim, e viva Aqualtúnio de Palmares, e viva todas as mulheres, né? Mulheres negras que estão aí também na luta, né? Ainda na nossa contemporaneidade, pela nossa vida, né? Viva as mulheres Sim, que sim. têm coragem de se colocar à disposição pela vida delas e de outras mulheres e homens e jovens, né, e crianças e pessoas Uhum. idosas, né? Então, quando você falou, né, da sua filha, né, por exemplo, essa questão oncológica, né? Eu também não posso deixar de falar de mim sem referenciar minha sogra, que nós, infelizmente, né, tivemos a tristeza de sepultá-la no final do ano, em dezembro, né, justamente porque também era né, foi uma paciente oncológica e que veio a óbito, né, por conta de um câncer que infelizmente, né, foi assim muito, né, avassalador na vida dela. E Uhum. é uma mulher que deixou um legado, né, de luta, de resistência, um legado de aquela mulher, sabe, que mesmo frente a tantas dificuldades, você via ali, né, toda a vontade de fazer acontecer, né, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas noras, né, uma mulher com quem eu aprendi muito, né, muita coisa importante para o meu crescimento pessoal, né, que sempre estava ali, ó, acompanhando. Se ela tivesse em vida hoje, ela estaria acompanhando essa live pelo celular de alguma das filhas, com certeza, Uhum. Uhum. que era aquela pessoa que incentivava e dizia: siga em frente, siga adiante, não desista do seu sonho. Então, eu tenho Gil, eu essas quero, primeiras referências da minha casa, né? eu quero pegar isso, já pegar esse gancho dessas referências, dessas mulheres aguerridas que você fala, e aí eu falei de Maria Felipe, você falou de Zeferina, falou de tantas outras, já que o nosso tempo a gente discute que é a luta da mulher todo dia, que nós não somos mercadorias, e já pensando na própria construção da sociedade brasileira, onde muitas dessas mulheres que você cita, elas vêm para o Brasil vistas na condição de mera mercadoria, não como pessoas, não como mulheres, né? E que nesse país que as recebe de uma forma onde se menospreza a sua condição de existência, elas são uma mão de obra importante para manter a casa grande, elas são uma mão de obra importante para reproduzir, né, para que mantivesse o poder aquisitivo, né, dos senhores. Então, assim, a gente sabe que a construção da questão da mulher no Brasil, seja essa mulher negra, seja essa mulher índia também, que foi estuprada, né? E a gente fala de a nossa miscigenação como se ela fosse linda, né? Como fosse algo romantizado, mas ela não foi linda, ela foi dolorosa, ela foi sofrida. Né? Então, pensando nessa construção histórica, Gil, pensando nos dados que saíram há 3 dias falando sobre 18 milhões de mulheres sofreram violência em 2022, né? E chama especial atenção, eu achei esse dado bastante forte, a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, discutindo que a gente teve cerca de 18,6 milhões de mulheres vitimizadas em 2022. Isso é um número bastante expressivo. Né? E se a gente pensa que essa vitimização ela não começa agora, que ela já vem de muito tempo, né? Como é que você percebe esse ser mulher? Nós somos vítimas, nós devemos ser vistas como vítimas, nos colocar na posição de vítimas, ou nós devemos entender o que é esse processo de vitimização e trabalhar um outro olhar sobre esse processo? Primeiro,
eu acho assim, né? A gente não se coloca no lugar de vítima, né? Nós somos vitimadas, Perfeito, né? perfeito. Somos historicamente vitimadas pelo machismo, né? Por estruturas que estão muito bem organizadas, né? De forma sistemática, estrutural, e que atravessa todas as relações sociais, seja na nossa vida, né? No nosso cotidiano, numa perspectiva, né? Da relação interpessoal, essa relação mais direta, né? Pessoa a pessoa, mas pensando essa relação institucional, né, de como que a estrutura da sociedade ela vai, e aí a gente está falando de Brasil, né, mas a gente tem que pensar também na perspectiva global, dessas estruturas que ao longo dos séculos, né, vem sempre colocando a mulher, né, nesse lugar da subalternidade, da subserviência, né, culturas que já naturalizou de que o lugar da mulher é onde não é onde ela quiser, né, mas é onde decidem, né, que se decidam por nós, né, que digam onde é que o que é que a gente tem que ocupar, o que é que a gente tem que fazer, como que temos que nos comportar, como que a gente tem que sentar, quais são as escolhas afetivos sexuais que a gente tem que fazer, quais são as funções sociais que a gente tem que exercer na sociedade, pensando o trabalho, né? O que se vai se designando para nós, né, enquanto mulheres, nesta relação que é historicamente e sistematicamente desigual, né, em relação aos homens. E aí, isso falando de um modo geral, né, pensando aí homens, mulheres, cis, né, pessoas que se reconhecem a partir do gênero que lhe foi atribuído no seu nascimento, mas se a gente for aprofundar isso, pensando as especificidades dessas relações, né, se a gente for pensar aí a identidade de gênero, a orientação sexual, né, a raça, etnia, a gente vai entendendo que, na verdade, são intersecções, né? São intersecções, são opressões múltiplas, como dizia a Kimberly Crenshaw, né? Que hoje a Carla Cotirene, também assistente social, que discute interseccionalidade, vai falar para a gente, né? São as diversas formas de nos oprimir, é um único corpo sofrendo diversas opressões ao mesmo tempo, né? Pela cor da pele, e por todos os outros marcadores, né, sociais quais nós pertencemos. Então, as mulheres indígenas, né, as mulheres transexuais, as travestis, as pessoas que não se reconhecem nem como trans, nem como travestis, as pessoas não binárias, né, porque são identidades políticas também cotidianamente questionadas, né? Justamente porque o que está orquestrando as nossas relações sociais? A lógica cis, heteropatriarcal, racista, capitalista, né? A lógica de que tudo nessa vida pode se tornar mercadoria, né? Porque eu posso lucrar com tudo. Eu posso lucrar, inclusive, com a dimensão subjetiva de existência das pessoas. Eu posso lucrar, né, dentro dessa lógica de sociedade que é orquestrada pelo capitalismo, né? Então tudo se torna mercadoria e nós mulheres, né? A gente vai também se tornar mercadoria nessa perspectiva. E não é uma perspectiva que vem de um processo de sociabilidade capitalista, porque como você bem trouxe, né? É uma questão histórica e secular e que antecede o capitalismo. É desde o processo de uma sociabilidade escravagista. É desde quando a gente vai pensar ali, ó, o sistema colonial, né? Como é que as relações elas eram estabelecidas com as mulheres e aí pensar as mulheres da Casa Grande, da senzala, né? Pensar as mulheres, né? Essas mulheres que dentro da Casa Grande, né? Ainda que há algumas, né, leituras de que dentro da Casa Grande tinha-se mais privilégio do que quem estava na senzala, de quem estava ali ou na cana-de-açúcar, né? Quem estava ali mais no tete-a-tete daquele trabalho braçal, né? Mais cansativo, mais doloroso. Mas se a gente for pensar assim, de um modo geral, é, ver essa mulher, a construção social do que é ser mulher, sempre foi uma construção que favorece esse homem branco, cis, hétero, né? De preferência ali, rico, né? Com uma característica física socialmente construída como a mais aceitável, como a padrão, né? Esse homem é cheio de privilégios em termos de acesso a bens, né, e serviços,
né, cheio de privilégios em termos de não precisar passar fome, né, de fazer sua correria, né, da maneira como muitas de nós Sim, temos que fazer para sim. sobreviver, né? E aí, se a gente vai pensar isso, né, dessa construção social do que é ser mulher, a partir de uma perspectiva escravagista, desde aquele processo lá colonial, né, séculos XV, XVI, e que vai se arrastando, né, no decorrer da nossa história, a gente vai vendo ali que as sinhás, né, submetidas a relações também, né, abusivas, mas que, Uhum. embora ela também tivesse o seu privilégio, né, porque eram sinhás, as princesas, as mulheres de verdade, né? E as mulheres negras, né, as mulheres indígenas da época, submetidas justamente a essas violências, aos estupros, né? Que depois vai ter literaturas, teorias sociais, né, que vão defender que, na verdade, a gente tinha ali uma mistura de povos, né, Uhum. uma Oh, miscigenação que que bonitinho. favorece, inclusive, né, o que é essa que favoreceu, inclusive, um discurso de democracia racial no Brasil que se estende até hoje, né? Então, mas passando por cima de uma realidade que é muito dura, que eram os estupros às quais as mulheres negras eram submetidas, né? Principalmente tanto com os senhores de engenho, tanto quanto seus filhos, seus primos, né? Os jovens que estavam ali Aí, gente, iniciando a sua vida sexual e que tinha esse corpo dessa mulher negra, né? Como um corpo objetificado, hipersexualizado, né? Um corpo que estava disponível para que eles pudessem fazer suas iniciações sexuais, né? sim, E sim. aí a lógica dessa mulher enquanto mercadoria, ela já começa ali, né? Mas o que? Porque o que é uma mercadoria, né? O que é que se faz com uma mercadoria? Uma mercadoria, a depender da perspectiva, ela pode ser supervalorizada, ela pode ganhar uma visibilidade, né, no nível assim mais global, de muito valor, né, de algo que interessa, como ela também pode ter um sentido, né, de algo que não presta, de algo que é ruim, de algo que pode ser violado, né, de algo que pode ser substituído a qualquer tempo, descartado a qualquer tempo, Uhum. né? Então, essa lógica dessa mulher enquanto mercadoria, ela vai começando de lá, desde o período colonial, né? Quando se acha que nós, mulheres negras, né, poderíamos ser estupradas, poderíamos ser usadas e abusadas, né, e ter disposição e disponibilidade para tanto atender, né, a esses interesses, né, sexuais, né, na maioria das vezes, né, para atender às vontades sexuais dos homens, né, Uhum. dos senhores do engenho e de seus filhos e de seus primos e de seus sobrinhos, né, de quem quisesse ali ter sua iniciação sexual, né? E pensando assim, e tanto ter que satisfazer também, ter que dar conta, né, da sua própria família, do próprio homem da sua vida, né, seus maridos, seus namorados, seus aconchegos, né, seus filhos, Uhum. filhas. Então, ter essa disponibilidade assim, né, a todo vapor, sem cansar, né? Deixa eu te perguntar uma coisa a partir disso que você está falando. Você acha que essa concepção da mulher enquanto mercadoria, ela tem como uma questão que antecede a ligar a mulher à ideia de pecado e de erro? Por exemplo, quando a gente vai pensar que Adão diz a Deus, foi esta mulher que tu me deste, que me fez errar, né? Ou então quando Zeus manda Pandora para a Terra como um presente para os humanos, e aí Pandora abre a caixa e sai todas as desgraças do mundo, só ficando a esperança. Então, a ideia de que a mulher é o ser que faz errar, a mulher é o ser que faz pecar. Você acha que essa ideia que liga a mulher a algo inferior, a algo pecaminoso, ela termina sendo algo que depois vai consolidar essa ideia da mulher como objeto? Então, é porque é isso, né? Tem atravessamentos aí, políticos, ideológicos, religiosos, fundamentalistas, né?
porque é uma ideia muito influenciada, né, pela perspectiva judaico-cristã dessa mulher, né, que tem Uhum. mesmo que ela tem que fazer aquilo que está sendo, né, é, imposto, e qualquer postura, qualquer posicionamento contrário, né, tido como essa mulher, né, pecadora, que não pode, essa mulher que não pode, inclusive, conhecer seu próprio corpo, né? Não pode nem pensar na dimensão da sexualidade, do sexo, porque é uma questão de pecado, né? Então, eu penso Uhum. assim, é, é uma construção social, né, de cunho religioso que vem como mais uma forma de tentar nos aprisionar, né? De dizer que a nossa liberdade ela precisa ser limitada. E quem é que dita isso o tempo todo? Os homens, né? São esses homens que não sabem o que é, não sabem o que é ser mulher, não passa pelo que nós passamos, mas que querem determinar como deve ser conduzida a nossa vida. E isso a gente vai perceber na própria construção de políticas públicas na nossa contemporaneidade, né? Uhum. Os espaços de poder, de decisão, de construção das políticas públicas sobre os nossos direitos enquanto mulheres, se a gente for observar as secretarias, né? Se a gente for pensar aí essas instituições, né, de onde vai se pensar, formular políticas públicas para as mulheres, a gente tem uma representatividade de mulheres, mas ainda precisamos avançar, porque na maioria das vezes são homens que estão Que decidindo sobre decide. nós. São os homens que querem decidir o nosso direito ou não a abortar. São os homens que têm que decidir em quais são os critérios para que a gente venha, né, a ter direitos, né, a algumas coisas relacionadas à nossa especificidade de existência. A Então, fazer ou não uma ligadura, né? Como até pouco tempo atrás a gente precisava da permissão do marido para poder marido, fazer para uma que nós ligadura. pudéssemos dizer, olha, Ninho, vou interromper aqui, viu? Quero mais Da filho, marca, não. vou parar. Aí as pessoas ficam, né? Aí a fábrica, olha só a lógica, né? A fábrica fechou, Perfeito, Ju. ou a fábrica continua aberta. E quem está determinando se a fábrica fecha ou não, né? Durante muito tempo, essa coisa da laqueadura é uma coisa, né? Não somos nós. E determina, não, você só vai poder fazer depois que tiver dois filhos, não pode ser com um filho. Então, isso tudo é muito assim. Eu sei que são questões, né, muito até problemáticas, né? As pessoas falam, né, polêmicas, mas eu costumo dizer que é polêmico tudo aquilo. Uma minoria entende que é importante para si, na verdade, uma maioria entende que é importante para si, e uma minoria quer determinar que não é importante. Né? É polêmico porque existe toda uma condução alheia ao nosso corpo, né? Sobre como a gente tem que viver, o que, é que a gente tem que fazer, que quer dizer, né? Quer determinar aí a nossa forma de caminhar, né? A nossa forma de viver, a nossa vida. Então, eu penso que os temas eles passam a ser polêmicos quando há justamente uma não se aceita, quando não se respeita, quando não se reconhece a diversidade da nossa existência, né? Então, quando você não reconhece, quando a gente vai pensar uma sociedade que não reconhece, né? Por exemplo, que uma mulher trans, né? Ela demanda de assim, de uma assistência específica sobre a sua saúde, né? Nunca vai entender, porque geralmente não são as mulheres trans que estão se auto-questionando, elas estão sendo questionadas Uhum. pelo seu direito de que haja uma compatibilidade entre, né, a sua dimensão psicológica, biopsicossocial, Sim. né, a forma como ela se expressa no mundo diante de uma sociedade que segue uma lógica binária de existir, porque essa lógica Uhum. binária só pode ser homem, homem, mulher, né? E aí o discurso novamente religioso, ideológico, ele vai atravessar toda essa ideia, né? E vai tentar organizar a sociedade sempre na direção cis, heteropatriarcal, racista, capitalista, onde os homens
brancos, né, ricos, que têm seus privilégios sociais, é quem querem determinar e ditar as regras para nós, né? Logicamente que a gente vai tentando avançar com isso, porque entendemos, né, que nada sobre nós sem nós, a gente vai avançando ainda em passos lentos, né? Mas temos feito esse movimento que é extremamente importante, né? Para dizer não, não, B, né? Nosso corpo, nossa regra. A gente, né, tem que fazer da nossa vida o que a gente quiser, Gil, você me resguardando deixou os direitos, né? Você me deixou muito assim. Eu fui lembrando de coisas que estão acontecendo quando você estava falando sobre isso, e que assim, a mulher ela tem que estar muito atenta, porque muitas vezes o que está por trás são ideologias que defendem um pensamento heteronormativo mesmo. Por exemplo, quando o Nicolas Ferreira, deputado federal, né, disse que no momento que ele bota uma peruca, ele tem lugar de fala. E que ele fala que o direito das trans, das mulheres trans, termina ferindo o direito das mulheres que biologicamente são socialmente aceitas como mulheres, e eu fui ver os comentários, muitas mulheres defenderam Nicolas Ferreira, colocando que ele estava certo, porque no momento que você garante direito para a mulher trans, você está tirando direitos de mulheres que se consideram mulheres, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, você vê lá a MC Pipoquinha dizendo que assédio é uma coisa normal, né? Então, assim, o que está por trás desses posicionamentos? O que a gente precisa, enquanto mulher, perceber? Mas é isso, né? Porque assim, Maíra, nós não estamos, infelizmente, né? Como é que eu posso dizer? Não existe uma imunidade em termos de reprodução dessa lógica cis heteropatriarcal racista, né? Porque a gente está falando de algo que ele é sistemático, é estrutural. Portanto, né, nós não podemos assim, ter ingenuidade de achar que todo mundo vai concordar, né? Uhum. Porque, na verdade, é isso. A cis heteronormatividade, ela também vai atravessar as mulheres, né? Porque existem as mulheres cis que também não conseguem reconhecer outras formas de expressar esse feminino, Gil, né? explica de uma forma didática o que é cis heteronormatividade. Vou falar aqui agora. Pessoas me Justamente, perguntando né? aqui. O que é uma pessoa cis, né? O que é uma pessoa cis? Eu sou uma mulher cis. Eu sou uma mulher cis, negra, né, de pele retinta. Nem fiz minha audiodescrição, mas nunca é tarde. Uma mulher cis, né? Uma mulher que se reconhece com o gênero que me foi atribuído no meu nascimento. E lá no momento da ultrassonografia, que alguém disse, né? O ultrassonografista disse, é menina porque viu lá uma vagina entre as pernas. E é menino porque viu lá um pênis entre as pernas. E esse ver, né, esse pênis e essa vagina entre as pernas, isso vai determinar também os nossos papéis sociais. Isso vai determinar o que é para menino, o que é para menina, né? Não é à toa que a gente passou aí por uma ministra que dizia que menino veste azul e menina veste rosa. E isso vai sendo, né, cotidianamente defendido, protegido, inclusive por uma ampla literatura, teorias sociais, né, sendo escritas para legitimar essa lógica de que só pode ser homem, mulher, menino, menina, numa perspectiva cisgênera. Qual é a perspectiva cisgênera? Dessa de que o expressar o feminino e o masculino, ela só está diretamente vinculada à questão do sexo biológico, né? Biologicamente falando, né? Então, é uma regra que durante muito tempo vem sendo aí determinante nas nossas relações, né? Para entender o que é homem e o que é mulher. Então, é uma regra que mulheres, né? Mulheres cis, mas as trans, as travestis, as pessoas, né? Que não se reconhecem dentro desse gênero engessado, inflexível, né? Dentro desse gênero que é uma caixa fechada, né? Que nada não pode mudar de jeito nenhum, vem já fazendo movimento para que isso seja mudado. E aí há pessoas que dizem, mas Deus não defende isso, né? A Bíblia diz que não pode ser dessa forma.
Mas a Bíblia, eu penso que é importante, assim, inclusive enquanto, né, pesquisadora, né, enquanto uma mulher de movimento social, a gente precisa ter uma compreensão assim de que nossa compreensão sobre as coisas, sobre a realidade, ela precisa ser flexível. Não pode existir uma história única para contar a história de todo mundo. Não podemos achar que vamos dar conta de toda uma diversidade de existência a partir de uma única perspectiva, que é a Bíblia. A Bíblia é uma Uhum. interpretação, lógico, polêmico. Isso também é polêmico, porque eu dialogo com as pessoas e elas só faltam me matar. Que Eu não é, imagino. né? Que na verdade a gente tem que seguir aquilo que Deus disse, que está na Bíblia, que você tem que seguir daquela forma. Eu não estou aqui fazendo não é uma discussão, não é um debate de cunho de fé de cada pessoa. Fé é uma coisa, né? O que eu acredito é uma coisa, mas a gente precisa ter um olhar mais ampliado sobre o que é interpretar uma realidade social. O que é interpretar por que as mulheres, na nossa diversidade da nossa existência, vivenciamos tantos processos de desigualdade, de violência, de opressão, né? E que as pessoas elas querem se pautar em uma única referência para explicar tudo. Uhum. A gente precisa ter um olhar, assim, um entendimento, pelo menos, né? É o que eu venho, logicamente, que isso, né, não é uma coisa assim, não é uma imposição. Mas é importante ter essa flexibilidade, né, de compreender a realidade social e a realidade das mulheres a partir de referências, inclusive das próprias mulheres. Porque tem as mulheres que vão atender essa expectativa da cis heteronormatividade, essa expectativa de que não, ser mulher tem que ser dessa forma e ser homem tem que ser dessa, mas também tem que, no Uhum. mínimo, ter uma abertura para dialogar, para ouvir a outra, para entender também o que é que a outra pensa sobre, o que é que ela sente, né? O que é para ela, né, passar na rua, ser xingada, esculhambada, porque não atende a expectativa, né, de cumprir uma função social a partir de uma lógica binária. Não quer esse binário, o bi, né? Ou é homem ou é mulher. Se não for homem ou mulher, não pode ser trans, não pode ser travesti, não pode ser não binário, não pode ser queer, não pode ser mais nada. E aí são diversas identidades políticas, que não são meros termos, não são meros nomes, né, que têm aí todos os seus aspectos conceituais, históricos, políticos, ideológicos, e que demandaria vários outros encontros para a gente poder explanar melhor, para a gente poder, né, ampliar o debate, Uhum. mas é dando uma Uhum. pincelada para que as pessoas, inclusive, elas tenham abertura de procurar saber mais, mas não somente a partir das suas referências de interesses, né? As suas Sim. referências que sejam convenientes para que elas leiam e escutem aquilo que elas querem. E aí é justamente isso, é justamente essa ideia de incomodar mesmo, ter que se sentir incomodado, incomodada com aquilo que ditam que é padrão, com aquilo que ditam que é regra, porque a regra ela está aí para ser alterada. Porque se assim não fosse, não existiriam, né, pessoas, não existiria a Gilmara, não existiria a Maíra, não existiria várias outras pessoas aí, intelectuais, de movimentos sociais, da sociedade civil, né, da própria comunidade fazendo questionamentos sobre aquilo que é regra. Uma Sim, regra sim. que para uma regra que é impositiva, que é opressora, que é violenta e que mata as pessoas. Então é Uhum. sobre isso que a gente tem que conversar. Não é sobre o que eu quero ouvir. Não é sobre somente aquilo que me interessa saber. É saber, ter também esse movimento, inclusive dessa alteridade, né? Se colocar no lugar do outro e da outra para Sim. poder também. Você não vai sentir a dor que mulheres que não são cis sentem, mas é se colocar no lugar. E se colocar no lugar dela é ter essa compreensão ampliada, é ter essa solidariedade, é entender que não dá mais para a gente, né, achar que tem que viver assim, né, tudo dentro das suas caixas, porque, né, o arco-íris é colorido. Uhum.
E digo assim, você falando isso, né, pensando nos dados da pesquisa que eu referi no início, né, que mostra que a gente teve um aumento de 4% de mulheres que viveram situações de violência em 2022, e que essa violência ela é perpetrada pelo parceiro, sobretudo pelo ex-parceiro, que não aceita o final da relação, primeiro pelo ex-parceiro e depois pelo atual parceiro, né? E essa questão de olhar a mulher como uma propriedade. Então, você não aceita que essa parceira siga, né? E a gente vê agora a machosfera nesse movimento Red Pill, né, da pílula vermelha, que alguns desses grupos colocam que uma mulher, por exemplo, ela não pode dizer não para um cara que se aproxima dela e pede ela em namoro. Ela não tem esse direito de dizer não. E eu estava olhando a pesquisadora Lola, tem a lei, inclusive, Lola, que fala de misoginia nas redes sociais, ela colocando uma situação de uma menina de 16 anos que foi pedida para namoro, ela não quis, o carinha foi, trouxe essa experiência no grupo dele, da machosfera lá, do Red Pill, e aí os caras conseguiram os dados da mulher, começaram a mandar pizza para o endereço dela, começaram a mandar fezes para o endereço dela, e começaram a destruir a reputação dessa menina nas redes sociais, porque assim, a mulher não tem direito, no caso, né, no pensamento desse grupo, de dizer um não para o homem. Ela tem que ser completamente submissa à vontade dele. E a gente tem observado no último ano um aumento dos números de casos de violência contra a mulher, de feminicídio, enfim, a gente tem observado isso, que muitas vezes essa mulher não pode sair da relação, né? Ela não pode dizer não. Ou ela, quando ela sai da relação, o cara vai lá e diz, se você não pode ficar comigo, então você não vai ficar com ninguém, né? Você, enquanto pesquisador, enquanto alguém que trabalha com essa temática, qual você acha que é a égide desse tipo de comportamento? O que é que está por trás disso? Por que essa machosfera está crescendo? Ou por que essa geração que tem acesso a tanta coisa está se contaminando de uma forma tão potente quanto agora? Machosfera é um termo que eu não conhecia, né? Estou ouvindo você falar agora. É isso, né? E olha só, machosfera. Então tá em todas as. Da esfera aí, né? Eu imagino que tenha essa. Pressupõe isso, né? Que está em todas as esferas, porque está justamente, né, atravessado em todas as nossas relações, né? Dentro e fora de casa. E aí, mais uma vez, falar, se é sistemático, se é estrutural, isso vai acontecer dentro e fora de casa, né? Felizmente, as pessoas com quem a gente, né, escolhe, muitas vezes, né, conviver, elas também vão reproduzir, elas vão, esses homens, né, eles também vão querer impor para as suas mulheres, né, aquilo que já está, na verdade, muito bem organizado, sistematizado, de um modo mais, né, social, historicamente. E aí a gente vai perceber isso, inclusive, com as crianças, a relação de meninos e meninas, nas escolas, na comunidade, na vizinhança, né? Como é o tratamento dos meninos na relação com as meninas. E como é que muitas vezes, né, homens e mulheres vão fazendo também a mediação dessas relações, né, entre meninos e meninas. Então, tá tudo muito ligado a essa estrutura, né, essa história a esse processo mesmo histórico, né, de construção social da mulher, do que é ser mulher, nessa perspectiva de submissa, né, de alguém que está disponível para tudo, né? E que não pode, de nenhuma forma, romper com esse tipo de relação. E aí, o não rompimento com as relações, a gente também precisa considerar diversos fatores, né? Que aí, se a gente vai se amparar aí, né, por exemplo, na Lei Maria da Penha, né, a gente vai ver ali diversos fatores, inclusive violências que vão ter diversos nomes, porque existe, né, a dependência material, emocional, né? Essa mulher que não tem para onde ir, que não tem um amparo da família, que não tem um amparo de amigas, de amigos, e aí eu estou falando de uma relação mais direta interpessoal, mas vamos falar aqui da obrigação também da responsabilidade a nível institucional, né? Onde a gente não tem uma quantidade de casas de acolhimento às mulheres que vivem em situação de violência. Sim. E aí
são equipamentos públicos, né, que possam acolher essas mulheres, acolher a nível, né, assistencial, psicológico, jurídico, financeiro, oportunidades de emprego, de renda, oportunidade de estudar, sem precisar, né, ter que dar conta do mundo. Então, e aí quando eu digo da estrutura é nesse sentido. Não é só pensar a relação dessa mulher diretamente com esse homem dentro de casa. É pensar também quais são, o que que o Estado, o que que os municípios têm feito para poder amparar essas mulheres. Porque senão a gente vai cair na armadilha de responsabilização individual de uma demanda que é social, que é estrutural, e que não vai, de forma nenhuma, caber exclusivamente a esse homem ter uma consciência política de que ele não tem que maltratar a mulher dele. Não é só sobre isso. O que é que a gente faz em termos de... e não é só sensibilizar. Não é só sensibilizar. É fazer acontecer mesmo. Casas de acolhimento na Bahia, por exemplo, né? Aqui na Bahia. Aqui em Salvador. Você vai contar. Você chega nas cidades... os municípios é uma coisa assim, né? Surreal. É surreal. A incipiência, a insuficiência e a inexistência desses espaços para acolher mulheres em situação de violência. E a gente não pode esquecer que nós tivemos... Só para poder complementar, e quero que você fale disso rapidinho. A gente teve um governo que durante 4 anos reduziu o financiamento de políticas públicas destinadas à mulher. Né? Isso não é à toa, né? Só corroborando com sua fala. Exatamente. Então é sobre isso que a gente está falando. Não é só uma questão de culpabilizar as pessoas individualmente. Porque isso, inclusive, se a gente for pensar, principalmente, como Fabi está colocando, né, as camadas menos favorecidas, né, que já vem vivenciando o processo de desigualdades, né, ao longo aí da sua trajetória, são as que mais sofrem, inclusive com essa coisa da culpabilização, né? Mas a gente precisa pensar também, por exemplo, nas instituições de saúde, nas emergências, quando as mulheres chegam vitimadas por violência doméstica, espancadas, esfaqueadas, a notificação dessa violência dificilmente você tem. Porque as pessoas, quando a gente fala de estrutura e sistemática, é porque também existe uma coisa que é briga de marido e mulher. E aí a outra coisa mas ela vai voltar para ele. A outra coisa alguma coisa ela fez. Então, assim, esses discursos que eles só vão reiterar essa mulher como a mulher, a culpada é ela mereceu, né? Ainda bem que há profissionais e profissionais. Há profissionais que têm realmente esse compromisso, né? De ali, dentro do seu limite, dentro da sua limitada autonomia profissional, tem esse compromisso com as mulheres e uma responsabilidade. Entende a importância da notificação. Porque quando chega essa mulher numa UPA, unidade de pronto atendimento, numa emergência, vítima de violência doméstica, e esse profissional tem a coragem, se coloca mesmo enquanto profissional, pensando a ética da sua prática profissional, aquilo que prometeu lá, né, na sua colação de grau, prometeu 1001 coisa, de que iria defender a vida. Quando tem compromisso no bem viver, em defender a vida, vai fazer essa notificação. Essa notificação, esse número, esses dados, eles vão ter visibilidade. Mas se eu não notifico, essa violência não existiu. Foi só uma briguinha de marido e mulher, mais uma vez, no final de semana, que tomou todas e ele espancou a mulher. Entende? Então, não é só uma questão interpessoal, é uma questão estrutural e institucional também. Precisa notificar as violências, precisa... E aí, uma coisa puxa a outra, né? Porque pensar a construção de política pública, ela só vai existir a partir de dados estatísticos,
daquilo que eu produzo de indicadores para dizer, olha Estado, olha município, a gente tem essa demanda, precisamos pensar estratégias para romper com essas demandas ou reduzir os danos, né? Reduzir esses impactos. Mas Gil, você trouxe uma é questão. um Fale, círculo, por né? favor. É um círculo de coisas, Sim. assim. Aí a gente vai vendo as corresponsabilidades. Precisa ter uma corresponsabilidade nesse processo de nos entender, né, enquanto mulheres, nos entender não como mercadoria, de nos entender como sujeitas de direito, né? É sobre isso. E quem quer, quem está com esse compromisso? Quem Pois é, quer fazer acontecer? É uma pergunta, é né? uma Que a pergunta. gente precisa se fazer diariamente, dentro e fora das instituições. Gil, isso que você coloca me traz uma experiência que eu até vou dividir com você. Assim, eu trabalho no núcleo de estudo e prevenção do suicídio, né? Sou terapeuta ocupacional. E a gente já teve um caso de uma pessoa que a gente acompanhava, uma pessoa que já tinha tentado suicídio muitas vezes, e o marido tinha feito um seguro de vida em nome dela. E aí, eis que de repente ele sai para trabalhar e ele deixa em cima da mesa ela com mais de 200 comprimidos. E saiu para trabalhar. Tinha obrigação para trabalhar. Aí essa mulher liga, a gente conversa, onde é que você tá? Nanã, cadeira. Aí ele deixou, eu tô aqui cheio de comprimido, quero me matar, tô cheio de comprimido na minha frente. E aí eu pergunto, como assim cheio de comprimido? Porque a orientação que a gente dá é que não deixa a medicação de fácil acesso, né? E ele deixou aquela medicação de fácil acesso. Então, assim, ele tinha feito o seguro de vida no nome dela, deixa a medicação para ela, que já era uma pessoa que tem um comportamento suicida, já tentou suicídio várias vezes. Ou seja, toda uma cena para que o desfecho fatal acontecesse. Evidentemente, quem ia receber o seguro era ele, né? Aí a gente fica numa situação complicada, porque a gente chamou, conversou com todo um jeito, né? E aí, eis que ele fala assim: ela é minha mulher, vocês não têm que se meter em nada, porque senão vai sobrar para vocês. E aí, quando você fala dessa falta de estrutura para essa mulher que sofre a violência, existe uma falta de estrutura também para nós, que somos servidores no nosso exercício da profissão. Porque, por exemplo, que apoio a gente teria da Procuradoria Geral? Que apoio a gente teria, inclusive, para a nossa segurança? Porque, às vezes, você é assistente social, com certeza você lida com isso o tempo todo, né? Então, assim, até nós, mulheres, enquanto estamos no exercício da nossa profissão, como servidoras públicas, na defesa desses direitos, a gente também termina correndo risco e a gente não tem respaldo, a gente não tem uma infraestrutura que, inclusive, nos auxilie. Então, como fazer isso, né? Como a Mas uma gente ser pergunta, né? Tem efetivo? até uma pergunta assim, né? Quem cuida de quem cuida, né? Pois e aí? Como é que faz? E aí é babado, babado forte. E aí é babado forte porque é isso, né? A relativa autonomia, né, do fazer. É, Aí a gente vai, né, falar da importância do autocuidado, né? A gente vai falar da importância de um movimento que favoreça a nossa saúde mental. E aí eu tenho uma amiga que ela fica dizendo: "Ah, minha filha, saúde mental, qual é o equilíbrio, né, que a gente está tendo para dizer que tem saúde mental numa sociedade como essa, né? Uma sociedade que o tempo inteiro está que nos ameaça, né? Que o tempo inteiro nos expõe ao risco, né? À violência, à opressão, à vulnerabilidade, né? Sim. A vulnerabilidade em todas as dimensões sociais, econômicas, culturais, né? Educacionais. Então, assim, é babado, né? Babado é forte mesmo e demanda. Eu penso que tem isso, né? A questão também da gente buscar e se articulando ali, porque quando a gente fala rede, o que é rede? Rede são as articulações que a gente realiza, né? A gente vai Uhum. construindo a rede a partir dos contatos, né? A partir dessa. Vai dialogando aqui com uma colega, com outro colega, né? Vai entendendo que ali tem também pontos em comum em termos de uma direção, né? Assim, de um projeto de sociedade, né? Que de fato ele seja que tenha uma equidade, né? No de que a gente possa realmente pesar aí Uhum. o que as pessoas necessitam, quem é que mais necessita para acessar, né? Determinados direitos, né? Pensar como é que, né, se aqui está em Salvador, né? A gente vai pensar em ampliar essa rede e
e tensionar também quem é de responsabilidade de ser tensionado e tensionada a fazer provocações, né? Promover espaços de escuta, de troca, diálogos, né? Porque vai tentando as diversas possibilidades, fazendo uso das ferramentas possíveis que a gente tem para que a gente não se sinta só, né? Porque às vezes Uhum. fica assim, parecendo que você está nadando, né? Morrendo na praia e que você está ali enxugando gelo, mas às vezes o resultado, né? Às vezes o alcance ele não é tão, eu posso dizer, a nível assim de quantitativo não é tão amplo, mas as pessoas, né, que onde a gente, né, que tem contato, que a gente tem essa oportunidade de alguma forma intermediar e articular um direito, aquilo marca, aquilo fica, né? Então, eu Uhum. talvez assim, uma fala mais no sentido de dizer o movimento, né, os movimentos que são feitos, eles são todos importantes, né? Às vezes não é a quantidade do que você fez, é a qualidade do que você fez, Uhum. né? É a forma também estratégica, né, com que você fez uma articulação para proteger uma mulher, né? É, é tendo também essa capacidade, né, teórica, metodológica, mas também sensível, né, acolhedora, afetiva, né, de fazer acontecer, né, Uhum. determinadas ações. Então, tentar, né, esperançar sempre. Hoje eu estava, inclusive, né, na aula inaugural do curso de serviço social, né, da UFBA, que é onde eu formei, né, a mesa, uma das integrantes era uma mulher, né, de movimento negro, né, a Valdeci Nascimento, que é uma referência extremamente importante no movimento feminista negro, né, da Bahia, do Nordeste, que tem que faz incidência política também, né, a nível internacional, e ela falava da importância da gente mesmo esperançar dias melhores, né? A gente realmente fazer esse movimento de não perder, né, os horizontes, a perspectiva, né? E aí tem uma outra referência importante que sempre eu gosto muito, né, de falar, que é a Maria Beatriz Nascimento, que foi historiadora e que foi uma vítima do feminicídio no Brasil, era poeta nordestina, e ela dizia: a gente precisa se aquilombar, porque o quilombo é uma possibilidade em dias de destruição. Então, esse momento, né? Eu vejo quando eu sou convidada para trocar ideias sobre esse tema que me toca, que mexe comigo, né? Porque também diz respeito a mim, com outras mulheres. Para mim Uhum. é mais uma oportunidade de aquilombar e de pensarmos juntas possibilidades na estratégia de sobrevivência. Mas assim, e não a sobrevivência nessa perspectiva, né, da mesquinhagem, da competitividade, né, do que eu sou melhor do que você. Não é sobre isso. É, no, é pensar que cada, por exemplo, conhecimento adquirido é para ser compartilhado também com outras mulheres, porque alguém vai se ver naquilo que a gente está dizendo. Talvez Sim. não vai contemplar todo mundo, talvez não vai alcançar todo mundo, não tem problema. Não tem problema. Mas a gente precisa sair desse lugar da história única, como diz, né, Chimamanda Adichie, né, uma africana, que vai falar para a gente do perigo da história única. Então, se a gente tem uma Uhum. única referência para falar que o homem nasceu para a mulher, que a mulher nasceu para o homem, que só existe uma possibilidade de ser mulher, né, a partir de uma perspectiva binária, a partir da questão apenas do elemento sexo, né, biologicamente falando, e a gente não tem abertura para acessar outras referências, ler mulheres trans, ler mulheres negras, né? Saber o que é que nós estamos produzindo, porque estamos produzindo, a gente está Sim. fazendo muita coisa. E não é só no âmbito da universidade. Desde muito tempo, nós, mulheres negras, fazemos muita coisa a partir da cultura, da nossa arte, né? Da nossa forma poética de fazer denúncia, né? Uhum. Sim. Dizer, na moral, numa boa, como dizia Lélia Gonzalez, filósofa brasileira, né? Falar numa boa, falava numa boa
o que as pessoas tinham que ouvir, que elas não Sim. queriam ouvir, justamente não queriam ouvir porque não é a sua, não é sobre a sua vida, né? É sobre a vida de outras pessoas de um Pessoas. determinado grupo que para um outro grupo tem que viver nessas condições de desigualdade mesmo, historicamente, se arrastar isso aí para o resto da vida. Uhum. Eu queria aproveitar essa fala sua e te dizer assim, às vezes, assim, na época que eu era criança, a gente tinha o Luluzinha, né? Luluzinha em bolinha. E aí tem um termo Clube da Luluzinha, né? Quando você falou de quilombo, né, dessa organização política, e aí eu pensei, gente, assim, ano que vem a gente vai ter eleição para vereador, para prefeito, porque assim, esses são espaços importantes, porque são os espaços onde as leis, onde as políticas são decididas, né? E assim, eu estou ouvindo você falar, eu estou aqui pensando, Gil 2024, Gil 2024, Câmara de Vereadores. Não, Olha, sério, vou é te no falar, sentido. eu vou Não, te é porque falar, assim, eu entendo que é importante mesmo, né? Ocupar esses espaços, de 30%, a fato. gente não consegue nem ocupar 30% da representação política nesse país, né? E Exatamente. nós somos a grande parte dos votantes, então assim, a gente precisa rever isso. A gente tem muita mulher boa, né? Muita mulher que está na luta, muita mulher que pode contribuir, mas a gente ainda dá o nosso. Não, nada contra os homens. Tem homens aí que apoiam a luta e tal. Mas Mas por ainda que a gente elegemos não os homens consegue? para poder falar, decidir sobre nossas vidas. É realidade mesmo. É uma Pois é. realidade. Então acho que a gente precisa reconhecer quem são essas mulheres aguerridas que estão aí, que estão na luta, que estão nos movimentos, que podem nos representar e vão nos representar não a partir do olhar do feminismo antigo, digamos assim, ou do feminismo que os neopentecostais falam, né? Porque o pessoal coloca assim, feminismo é igual, é ser machista, é ser contra o homem, não é. Feminismo não é isso. Feminismo não é ser contra o Adoro os homem, homens, né? inclusive, viu? Pois Sou é, casada com eu um. também. Pois é, eu também. Não sou mais casada, mas gosto de homem também. Mas assim, porque na verdade o feminismo é você lutar pela igualdade de direitos, igualdade de É espaços, porque né? as pessoas, na verdade, assim, querem fazem as interpretações, né, ao seu modo, porque são interpretações também por conveniência, né? Eu vou interpretar a Sim, partir sim. daquilo que eu quero manter, conservar, né? O Uhum, que que o que eu desejo que seja mantido, que eu não quero que seja mudado de jeito nenhum. Então, é o olhar de cada um, de cada uma, né? A partir das suas experiências, a partir das suas trajetórias de vida, a partir das suas formações, a partir daquilo que teve, das oportunidades que tiveram ou não de acessar outras informações, outros conhecimentos, mas é também a própria vontade também de querer ou não fazer acontecer diferente. Se a gente não tem uhum, vontade de política, Maíra, se nós não temos vontade política, se a gente também não quer fazer, a gente nem sai do lugar, nem se mobiliza. Logicamente que vai depender de várias outras questões, né, estruturais, né, que a gente vai, à medida que a gente caminha, a gente vai batendo, recebendo porta na cara, vários nãos. Essa ideia aqui não, isso aqui pode ficar para depois. Então deixa ali para o Dia da Mulher, né? Uma vez no ano para falar sobre isso, né? uhum. Tem uma data comemorativa, vamos guardar aqui para essa ação que vai bombar, vai ser massa. Ei, a gente solta confetes e faz aquela coisa toda, né? Mas tem a questão também do próprio compromisso, né? Das ações permanentes, né? Do que interessa realmente dar continuidade, entendendo que às vezes é um trabalho de formiguinha, é cansativo, é doloroso, é difícil, né? Mas é também a questão de mentalidade, sabe? A mudança Sim. da nossa mentalidade. A gente precisa ter essa abertura para nos pautar em referências, né, que reconheçam a diversidade do nosso existir. Porque enquanto a gente ficar sempre ali naquele mesmo discurso, é tipo aquela coisa, né, do Gabriela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, sem nenhuma flexibilidade, né, sem nenhum interesse, muitas vezes, de fazer diferente, vai continuar sendo desse jeito. Entende? Então, Uhum. enfim, né? Eu estou tentando ser diferente dentro de todas as minhas limitações, né?
assim, a partir tanto da escolha profissional que fiz, né, dos caminhos que venho traçando, das coisas que venho realizando, tendo a oportunidade também de sentar e aprender com muitas mulheres, né, homens e crianças, né? Então, são várias coisas que a gente precisa realmente ampliar, né? Porque a nossa mente precisa, pelo amor de Deus, Uhum. não dá certo não. Gil, a gente está chegando no final da nossa live, aí a gente teve uma interação boa. Obrigada, Fabi, por ter sugerido e ter apresentado o Gil. Para mim está sendo muito importante isso. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, em torno dessa temática, né, que possa tornar mais brilhante ainda essa exposição que você fez. E de antemão eu agradeço. Por favor, Gil. Obrigada também, viu, Maíra, pela oportunidade desse nosso encontro. Obrigada pela troca, né, pelo aprendizado da noite. Agradecer as pessoas, né, que chegam aqui. E aí tem, né, uma galera assim que acompanha também meus trabalhos, né, pessoas assim com quem eu tenho também a oportunidade de fazer trocas, de aprender muito com elas, né? Então, eu estou vendo aqui a galera, né, que chega, Jace, que assistente social também, né? Foi minha co-supervisora, né? Ela estava numa co-supervisão comigo na época da graduação. Tem pessoas aqui, ó, daqui do bairro, né, me assistindo, que sempre acompanha também, sempre que pode estar aqui e comentando, e a galera interagindo, né? Ivanildo. Então, obrigada, viu, gente? Não vou ficar falando os nomes não, para não correr risco, né, de não lembrar o nome de todo mundo, e eu não tô pelo celular também fica um pouco limitado aqui até de passar. Uhum. Mas eu quero agradecer, viu, pelo espaço, agradecer por você abrir aí, né, essa sua casa chamada FAV, esse lugar que tem um significado, né, também muito simbólico na sua vida, né? Dada aí o que te motivou a tornar, né, a FAV uma possibilidade de existência e de ressignificar também essa dor, né, que eu imagino que ainda te atravessa, né, que aos poucos vai tentando, né, feridas abertas que a gente vai tentando também, de alguma forma, ir cicatrizando, né? Mas dizer que é isso. A dor, ela existe, mas a gente também não pode romantizar, né, de que vamos ressignificar, mas ressignificar em qual perspectiva, né? Não é só ressignificar. A gente tem nosso momento do luto, tem o nosso momento do Uhum. sofrimento, e aí uma coisa assim, que eu acho muito importante, né, enquanto mulheres principalmente. Por muito tempo eu me permiti, né, assim, esse discurso da mulher guerreira, né? Mas a gente precisa também ter muito cuidado, né, sobre o que existe, né? A linha tênue aí desse guerreira, né? Porque é como se a gente tivesse, né? Porque a gente pode suportar tudo e não é sobre isso. Ser guerreira, Uhum. ser altiva, né? Ser aguerrida, significa dizer também que nós temos as nossas sensibilidades, as nossas fragilidades, que também precisamos ser cuidadas, amadas, né? Essa compreensão de mulher como não mercadoria pensar justamente, né, o que dentro, né, dessa lógica escravagista capitalista, né, vai Uhum. fazer com que dentro dessa a nossa mentalidade ela seja conduzida, né, de modo que queiram usar e abusar de nós, e não é sobre isso. A gente tem que Uhum. romper com isso, e é uma responsabilidade não só nossa, de mulheres, de meninas e mulheres. Os homens precisam também participar, estar perceber, reconhecer, né, quais são os pontos também de mudanças, de transformação que eles precisam rever dessa relação conosco, né? Então, eu sou poeta, né, tenho um livro, Palavras Por Navalhas favor. que Libertam. Eu tô com um livro Se quiser pocket, né? adquirir, faz como? Se quiser É adquirir, um faz livro, como? um livro eletrônico Uhum. em que as pessoas elas podem adquirir comigo mesma. Tem aí meu WhatsApp, DDD 71986263592. Ou então, no meu privado aí no Instagram, fala comigo, porque adquire diretamente com a escritora. O livro aqui, e é a capa do livro, porque ele é um livro no formato PDF. As pessoas recebem no e-mail para leitura exclusiva, viu? É só falar comigo.
aí no meu Instagram. E aí, dentro desse livro, que é um livro de poesia que eu produzi junto com meu esposo, né, e com nossa filha, né, com Luciano Teles e Chaira Cristal, tem uma palavra navalha doçura que eu quero deixar aqui para a gente colocar uma reticência na nossa conversa, né? Uhum. Eu gosto de dizer que não é um ponto final, porque não finaliza aqui, pelo menos é o que eu estou, né? Fico à disposição para outros possíveis encontros, mas colocar uma reticência com uma palavra navalha doçura que diz nua pela liberdade, né? E aí é uma palavra que vem também, né, para romper com essa coisa, né, religiosa em torno do que é ser mulher, dessa nudez, né, desse despir-se, pensar esse despir numa perspectiva ampla, né, que é um despir no sentido da nossa liberdade mesmo, né, da gente sabe que a liberdade é limitada, né, justamente por conta dessa estrutura que está sempre tentando dizer, né, o que é adequado para nós ou não. Mas eu escrevi essa palavra navalha doçura também para nos provocar e provocar outras pessoas de a gente tem mesmo que se despir e ficar nua pela liberdade que a gente tanto deseja, que a gente tanto almeja, né? E aí diz assim, eu quero me despir. Aí eu estou trazendo aqui do Pocket, viu? Que é uma versão resumida desse livro que tem eletrônico que tem 100 páginas. Essa versão aqui foi produzida por Luiz Marques e nós somos, né, fundadoras da Editora de Quebrada, e pela Editora de Quebrada ela né, fez esse presente de resumir o livro. E aí eu selecionei algumas poesias. Uma delas é essa, que diz: eu quero me despir, ficar nua, crua como a lua, encher dentro todo o gozo do firmamento. Eu quero desaguar todo o suor capaz de molhar a secura, o deserto, o poço fundo da opressão que tenta afogar a minha existência. Eu quero abrir a mente para fazer a cabeça sem sanidade, com bondade, com franqueza e com liberdade. Eu quero gozar o gozo gostoso de libertar as palavras navalhas doçuras sem pudor, sem remissão. Eu quero ser eu, sem copiar e colar a hipocrisia de um povo que age por conveniência. Ah, me deixe! Essa mesmice não me agrada. Esse armário não me agrada. Eu quero desnudar para me libertar da tua repressão. E aí é Que coisa linda. Que coisa linda, muito bonito. Obrigada, que coisa linda. Chega, eu fiquei aqui toda arrepiada. A Fabiana me conhece e sabe disso. Aí eu também, né, a Fabiana ela tá só comentando aí, ó. Ah, o livro lindo, físico, muito Fabi, obrigada. tem que ter o aqué, o dinheiro, deixa estar que, né, a gente vai providenciar. Pois é, mas muito lindo, muito lindo. Eu agradeço muito. E eu quero aproveitar para finalizar, depois dessa beleza recitada por você, de dizer que às vezes as pessoas elas têm um preconceito com a religião de matriz africana, mas tem uma coisa no panteão de orixás que a matriz africana traz para a gente, que é o poder feminino. Né? Enquanto na religião judaico-cristã você tem mulheres passivas ou compassivas, no panteão da matriz africana a gente tem mulheres fortes. A gente tem lá Oiá, a gente tem Ansan, a gente tem Oxum, a gente tem Manjá, a gente tem Nanã. Enfim, a gente tem orixás que são representações dessas mulheres, né? Que têm sensibilidade, que têm força, que têm presença, que têm importância. Né? Então, que a gente possa entender essa diversidade, que esses olhares, essas religiões, essas lutas, esses caminhos podem trazer para nós, e que a mulher também é forte, que a mulher também é sensível, que a mulher também é Gil, né? E com a beleza Que de também é Gil, Maíra, agradeço. né? Que também é Que Fabi, somos todas que também nós, são que as somos todos nós. mulheres aqui, que estão aqui presentes, muitas. Né? Pois Somos é, isso. mas assim, é isso, tá? Então eu agradeço, gratidão em nome da Fábio, em nome das pessoas que estão aqui. A live fica salva, tá? Então as pessoas vão poder assistir, vão poder caminhar para outras pessoas. Eu acho que é uma live muito importante. E eu espero que a gente tenha outros momentos esse ano ainda, que a gente possa conversar sobre mais coisas, porque tinha tanta coisa para falar e o tempo é pequeno. Mas gratidão, namastê para você. Muito obrigada, viu? Lindo, lindo Obrigada, muita fé trabalho. para nós.
Amém. Olha, se você me colocar como colaboradora, quando você for marcar, colocar colaboradora, ela aparece também no meu Instagram. Aí se você faz isso, Pronto, eu pronto, aceito pronto. e fica nas nossas duas redes, na minha e na sua, Certo. viu? Ok, ok. Beijo, gente. Obrigada, Gil. Valeu. Gil Beijo, 2024, obrigada. minha gente. Ah, Tchau, vou beijo, continuar Gil. aqui, minha Tchau, pessoal. escritora, vou continuar aqui na minha quebrada. Gil 2024, mas vamos lá. Tá Tchau, bom, já tá beijo, gente. fazendo Boa campanha, noite. né? Tá, ô, aproveitar. Beijão. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau.